E aí, já parou para pensar num paradoxo meio maluco? E se essa nossa busca implacável e sem fim pelo conforto moderno for, na verdade, a raiz de toda essa ansiedade que a gente sente hoje em dia? Pois é, na análise de hoje, a gente vai dissecar como a filosofia estoica nos ensina a forjar uma resiliência genuína a partir de uma ideia que contraria quase tudo que a sociedade de consumo costuma nos dizer. Olha só a ironia da nossa época. Nunca houve um momento com tanto acesso à facilidade, concorda? A gente tem absolutamente tudo o que deseja sob demanda. Desde um mar de entretenimento até a comida chegando quentinha na porta de casa num piscar de olhos. Mas, curiosamente, essa facilidade contínua parece ter deixado nossa mente mais frágil. A gente fica sobrecarregado e, sinceramente, sem uma resistência real para lidar com os inevitáveis trancos e barrancos da vida. A explicação para esse enigma está num conceito psicológico super fascinante chamado adaptação hedônica. É a nossa clássica armadilha do conforto. Sabe aquela velha história dos ganhadores da loteria? Os estudos mostram que no começo rola uma euforia absurda ao comprar mansões e carros de luxo. Mas, adivinha, com o tempo, o nível de felicidade da pessoa volta exatamente para o normal. Por que isso acontece? Porque a gente começa a dar aquele novo conforto como garantido. A mente simplesmente se acostuma, o tédio bate e, do nada, a gente está insatisfeito de novo, exigindo estímulos cada vez maiores. E é aí que a gente vê uma diferença gritante de atitude. De um lado, a pessoa comum acaba ficando mega vulnerável porque ela abraça constantemente essa busca pelo próximo prazer. No fim das contas, ela vira escrava de um ciclo que não acaba nunca. Agora, o sábio estoico faz exatamente o oposto. Ele opta por limitar e controlar ativamente esses desejos. Ele acorrenta o prazer. E é justamente essa contenção de propósito que traz a verdadeira liberdade emocional, porque a paz de espírito dele não é mais refém de vontades infinitas sendo satisfeitas. Trazendo isso para os dias de hoje, o autor William B. Irving lembra a gente de um detalhe super importante. As interpretações modernas dos textos antigos não tratam o estoicismo como se fosse uma filosofia fria, robótica ou sem emoção. Esquece isso. Na verdade, é um kit de ferramentas extremamente prático, desenhado para maximizar nossa alegria profunda e, ao mesmo tempo, cortar pela raiz emoções chatas como a raiva, a ansiedade e o medo. O filósofo romano Sêneca resumiu isso de um jeito brilhante. Ele notou que se a gente se deixar corromper pelo prazer, nada mais vai parecer suportável. Evitar o desconforto a qualquer custo cria uma ironia bem cruel. A nossa zona de conforto encolhe tanto, mas tanto, que os menores inconvenientes do dia a dia, tipo um trânsito um pouco pior, uma fila lenta, um dia mais frio, passam a parecer absolutamente insuportáveis. Não é que o mundo ficou impossível de lidar, é a nossa própria resistência que amoleceu. Então, vamos falar sobre o antídoto para tudo isso. O que é, de fato, o desconforto voluntário? A primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas é: mas por que eu escolheria passar por algum desconforto? E faz sentido rejeitar a ideia de cara. Afinal, por que abandonar de propósito confortos perfeitos que estão logo ali, super acessíveis? Parece meio absurdo numa cultura que mede o sucesso pelo tanto de luxo que a gente tem. Mas a lógica por trás de escolher pequenas dificuldades é, do ponto de vista psicológico, simplesmente impecável. E não, isso não é masoquismo, viu? É estratégia emocional pura. Tem 3 benefícios transformadores em jogo aqui. Primeiro, cria uma espécie de escudo protetor contra problemas no futuro. Segundo, desenvolve uma coragem absurda e um controle gigante sobre os seus impulsos aqui e agora. E terceiro, funciona como uma cura instantânea contra aquela adaptação hedônica que a gente falou agora há pouco, fazendo com que as coisas mais simples da vida voltem a ser imensamente valorizadas. Para ficar bem fácil de visualizar, pensa nisso como uma verdadeira vacina mental. Pensa bem, uma vacina é só uma dose fraquinha de um vírus que ensina o nosso corpo a se defender, certo? Experienciar intencionalmente pequenos desconfortos funciona do mesmíssimo jeito. É uma inoculação da mente contra traumas maiores. Quando a vida trouxer problemas reais, e ela vai trazer, a mente já vai estar treinada, forte e imune àquele choque que normalmente levaria ao desespero. Isso nos leva à teoria por trás dessa prática, o famoso treinamento de inverno. Lá na Roma antiga, os filósofos não viam essas práticas como punição de jeito nenhum. Era como um treinamento atlético para a alma. O filósofo Epicteto até chamava isso de treinamento de inverno. Olha só a história absolutamente genial do Catão, o jovem.
Dizem que ele andava descalço no sol escaldante, pegava chuva sem proteção e usava umas roupas totalmente fora do padrão da época. E ele não fazia isso para se exibir, não. Ele queria provocar o julgamento das pessoas de propósito. O Catão estava treinando a si mesmo para ter vergonha apenas do que fosse moralmente errado, ficando totalmente imune às opiniões e ao desdém alheio. E como a gente traz isso para a nossa aplicação moderna, expandindo a nossa zona de conforto? Bom, a gente pode simular esse treinamento de inverno hoje de um jeito bem prático e super direto. Primeiro, você pode testar uma pobreza temporária, tipo comer o mais simples possível ou beber só água durante um dia inteirinho. Segundo, dá para buscar uns desconfortos físicos controlados. Sabe aquele banho que termina com a água gelada? Ou sair num dia frio sem o seu casaco mais pesado? E terceiro, o ato poderoso de abrir mão de um prazer que tá ali fácil, tipo recusar a sobremesa depois do almoço. A grande sacada é que a força de vontade é literalmente como um músculo. No conforto total, ela atrofia, mas se ela enfrenta resistência, cresce e fica muito mais forte. Uma metáfora super legal para entender a superação do medo é a do remo. Imagina praticar um esporte exaustivo num barco de corrida super instável com água congelante e as mãos cheias de bolhas. É uma dose gigante de ansiedade. Mas o lance é justamente colecionar essas borboletas no estômago de propósito. Quando a gente se coloca repetidas vezes em situações de pressão, onde rola aquela possibilidade de falhar, a gente aprende a conviver com o medo e, passo a passo, acaba esmagando de vez o controle que ele tem sobre as nossas decisões. E qual é o subproduto final de todo esse processo? A confiança inabalável. Toda essa prática aponta para o objetivo máximo da filosofia estoica, que eles chamavam de eudaimonia. E olha, eudaimonia não é engolir o choro ou suprimir as emoções. É sobreviver de um jeito fluido, cultivando um espírito forte e em harmonia com a sua melhor versão. E essa clareza mental incrível só desabrocha de verdade quando a gente se solta das correntes dos medos irracionais, para de depender da aprovação dos outros e desapega daquela necessidade obsessiva de ter um ambiente sempre perfeitamente confortável. O imperador Marco Aurélio tinha uma metáfora fantástica sobre a força do fogo. Pessoas frágeis que não treinam essa resistência são como pequenas velas. O menor ventinho de adversidade vai lá e apaga elas instantaneamente. Mas as mentes que são forjadas nesse treinamento de desconforto voluntário, essas são como fogueiras imensas e brutais. Elas não só sobrevivem às tempestades, como usam os próprios ventos e os obstáculos como combustível puro. Elas crescem e irradiam ainda mais luz bem no meio do caos. Dá até para dizer que existe uma verdadeira matemática da confiança estoica. A equação é direta. Quando o seu foco está enraizado no seu processo interno, no seu próprio esforço e nas coisas que você realmente controla, o resultado é invariavelmente uma confiança calma e muita tranquilidade. Agora, no exato segundo em que você desvia esse foco e começa a buscar desesperadamente a aprovação externa ou fica quebrando a cabeça com eventos que não controla, a conta não fecha. O resultado é ansiedade e sofrimento puro. A paz não vem de tentar controlar o mundo, mas de dominar a si mesmo. E só para deixar um ponto muito claro aqui, essa tranquilidade toda não te deixa apático e sem vida como se fosse um zumbi. Muito pelo contrário, é uma ausência incrivelmente ativa das emoções negativas, que acaba abrindo um espaço enorme para você encontrar uma alegria vibrante nas coisas mais ordinárias. De repente, uma xícara de café quente, uma caminhada ou a refeição mais simples viram momentos extraordinários. E por quê? Porque a nossa percepção não está mais totalmente anestesiada pelos excessos do dia a dia. Sair daquele ambiente totalmente familiar é onde a mágica do verdadeiro crescimento acontece, né? A teoria é linda e fascina a gente, mas é a prática que realmente forja a armadura. Então, para fechar a nossa análise, fica aqui um baita desafio para você. Qual pequeno desconforto você vai escolher amanhã para começar o seu próprio treinamento de inverno? Fica aí esse convite poderoso para abraçar um desafio simples, expandir os seus horizontes e descobrir a força imensa que está escondida logo ali, do outro lado da sua comodidade. Muito obrigado por acompanhar essa explicação.